Paz, meus irmãos, sobre o ataque dos Estados Unidos ao Irã e sobre a enchente em Minas. É lamentável a situação. Bem-vindo ao canal Vida Cristã. Paz, meus irmãos, sobre o ataque dos Estados Unidos ao Irã e sobre a enchente em Minas. É lamentável a situação, vamos falar um de cada vez, né? Vamos falar primeiro de Minas. Minas, é lamentável a situação, porque a gente pensa que o povo que é da direita é cristão, mas não é. Aí fala da esquerda é cristão, não é, mas age mais como cristão do que os cristãos que deveriam agir, né? Aí a gente olha também algumas circunstâncias que acontecem, que é muito lamentável. Quando eles fecharam lá, o prefeito de São Paulo fechou, né, a casa de caridade lá do padre, esqueci o nome dele, do aquele padre lá da esquerda, né? Tá pra ser aí a foto. Então, poxa, sabe, eu compreendo que talvez o que ele estivesse ensinando fosse errado, mas o que ele tá fazendo é o que um cristão tem que fazer. E a direita tá fazendo o quê? A única coisa que eu vejo da parte da direita é tirar o direito dos trabalhadores, fazer o mundo virar escravagista. E, sinceramente, é um dedo do pior inimigo da Igreja Católica que está na direita, vocês não têm noção. E aí, por outro lado, o Instituto Dom Bosco fica criticando a fraternidade, né? A fraternidade que tem na Quaresma, né? Só que, sabe, dessa vez eles estão querendo ajudar as pessoas que não têm moradia, justamente atrelado à questão de Minas, eu acredito. E assim, isso não é questão? Agora eu quero assim, fala pra mim, qual é a atitude caridosa da parte dos tradicionais que eu quero ver? E aí, já começaram a trabalhar nesse sentido de se fazer caridade? E aí, já estão fazendo alguma coisa? O que a gente vê da boca de alguém, um político da direita? Só a única coisa que a gente vê é, vamos tirar os direitos, vamos explorar mais, vamos roubar mais, né? Em outras palavras, é quase isso, né? E então, qual é o tipo de atitude cristã aqui que eu estou vendo? Quem está realmente, o que está realmente estabelecendo o reino de Cristo? Porque, como eu disse na parte da caridade, agora recentemente nos meus vídeos, que a maior atitude de um cristão é a caridade, né? Então, uma vez que é a caridade, é esta que a pessoa que não é cristã vai ver. Ela não vai ver quantas vezes você reza, não, com Frei Gilson de madrugada. Ela não vai ver quantas vezes você vai à missa, quantas vezes você jejuma, não é essa atitude que ela vai ver. Ela vai ver a sua atitude de caridade, justiça, né? Estabelecendo aí o reino de Cristo, porque este é o reino de Cristo. É a caridade, justiça, santidade. Sim, santidade, sempre santidade, né? Então, por isso que o conservador, de fato, não é um cristão. Aí entra em choque, né, esse pensamento. Será que eu deveria entrar no caminho desses políticos que só querem explorar, destruir o meu país? Porque é destruir, né? Porque o que a gente está vendo da parte da direita é isso, que estão querendo que os Estados Unidos venham a destruir o Brasil, venham a invadir o Brasil. Gente, a gente sabe muito bem o que é uma guerra, né? É fome, é miséria, é tudo que é ruim. Agora vamos falar sobre o Islã. Estados Unidos e Israel invadindo o Islã, explodindo o Islã, causando uma total instabilidade naquele território. Sabe, tem coisas que acontecem no obscuro das coisas que a gente não conhece, não sabe o porquê que ele está invadindo, qual foi o tratado que ele fez com aquele cambada, aquele povo lá, não sei. Ninguém sabe de nada, né? A única coisa que eu sei é que o objetivo é roubar petróleo, é roubar um monte de coisa, né? Que o capitalismo tem, né? Por objetivo. Ele não está preocupado com vidas humanas, ele está preocupado em ter dinheiro, lucro, né? Aí você fala, roubo é um roubo. É roubar vidas humanas, é roubar a vida humana, né? Então, esse é o objetivo dessas guerras malditas, né? E assim, né? O Senhor Jesus disse, né? Haverá rumores e guerras e tudo. Eu sei que Jesus disse isso, é assustador e é o que acontece toda a vida.
infelizmente, devido ao egoísmo, a ganância das pessoas, né? A falta de perdão e tudo mais. É lamentável, né? Mas aí, por um outro lado, eu fico vendo, né? O Senhor Jesus quer mostrar seu evangelho para o mundo inteiro, né? E aí eu vejo, né, que o evangelho que o Senhor está querendo mostrar para o mundo inteiro e querendo propagar o evangelho. Então, quando vem, né, os islãs, aí os islãs a Sicília, os islãs vai tomar conta do ocidente. Então, vai ter, todos eles têm 10 filhos, tem não sei quantos filhos. E é verdade, os cristãos não estão despertando para ser cristão, de fato, né? Mas eu fico pensando, gente, é o sonho de São Francisco de Assis. Era o sonho. Gente, imagine São Francisco de Assis. Ele deveria estar, se ele tivesse nascido nessa época, ele deveria estar radiante de alegria. Os missionários que foram evangelizar o Islã. Você sabia que teve missionários que foram evangelizar o Islã. Então, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, de onde eu estudo, de Lucas Lancaster, né? Um trecho da aula. São Francisco XV. Daqui da aula do Lucas Lancaster, falando sobre isso. Para lá, assim como ele Escute. se dedicaria a converter os muçulmanos do Levante, ele enviaria também missionários para converter os muçulmanos do Oriente. Certo? E foi o que aconteceu. Ele enviou missionários para o Marrocos em 1220. Certo? Foi uma missão composta por 6 discípulos: Vital, Berardo, Botão, Pedro, Acúcio e Adjunto. São Francisco os abençoou antes da partida. Deu-lhes instruções, beijo da paz, e eles partiram no mar. Frei Vital, que era... Então, veja aqui, São Francisco estaria realizado, e todos os missionários ali, porque eles morreram nessa expedição, né? Eles foram martirizados nessa expedição, os santos. Então, o que acontece? É o sonho dos santos em evangelizar os muçulmanos, né? Mas aí eu pergunto, como vocês vão evangelizar? Só falando que todo mundo tem que rezar e não comer. Isso aí, agora ninguém comer, tem que fazer jejum, todo mundo agora. Não, vamos concordar com o sofrimento. Trabalhe até morrer. Trabalhe 7 dias sem folgar nenhum dia, não tenha férias, nada. É esse tipo de evangelização que o Senhor quer? É esse tipo de evangelização? Pense um pouco. Mas uns não falam nem que é contra nem a favor, né? Uns católicos e cristãos, né? Mas eu vou dizer assim, você tem que ser a favor. Você tem que ser a favor da redução de jornada de trabalho, você tem que ser a favor do que é bom para o ser humano. Entende? Então, assim, eu acredito que tem muito, assim, para evangelizar os muçulmanos. Porque, infelizmente, essas guerras acontecem, né? O homem, na sua ganância enorme, exorbitante, né? Embora que eu acho que no caso do Trump e de Israel é um pouquinho mais profundo, né? Porque a gente sabe muito bem que Trump está envolvido com Epstein, né? Então, parece que ele tem um pacto lá com o bicho-cão, né? E ele deve, estar desesperado, então o bicho-cão deve ter, no mínimo, pedido assim, quero milhares de vidas, então, troca do que eu posso fazer por você. Como se ele fosse fazer alguma coisa, se o próprio Deus quem está revelando. Então, acho difícil que ele vai fazer alguma coisa, né? Então, né, meus irmãos, o que eu tenho a dizer é isso, sobre o Islã, né? Essa guerra do Islã e tudo, né? É importante, sim, que a gente faça as coisas da maneira correta, né? Evangelizando, sim, porque ao invés do mundo virar muçulmano, ele vai virar em cristão. Completamente cristão. Mas para isso, Deus precisa que você se torne um cristão verdadeiro. Você ainda não é. E eu também não sou. Eu estou aprendendo ainda, né? Deus abençoe. Então é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, comente aqui embaixo. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!